Tudo bem, minha gente? Olha, eu trouxe para compartilhar com vocês hoje uma leitura maravilhosa, certo? É dessa coleção aqui de todas as crônicas de Clarice Lispector, né? E nós vamos falar hoje de uma personagem dela, acessível. Em algumas traduções nós vemos o título como acessível, certo? Dessa crônica. Mas aqui na obra dela, nessa tradução, eu tenho A Crise, certo? O título é A Crise. Tem um vídeo meu no canal antigo, né, falando sobre esse texto, inclusive com o título Acessível. Mas recentemente me aconteceram algumas situações em conversa com os amigos e eu me lembrei dessa crônica que foi bem apropriada ao contexto, mostrando a importância da leitura, né, em nossas vidas, nos ajudar a interpretar, refletir, a entender melhor as situações, né. E daí, ao lembrar dessa crônica, eu disse, eu vou gravar novamente, vou falar um pouquinho sobre ela com as pessoas, né, que gostam, que se interessam pela leitura, especialmente por Clarice Lispector na composição do personagem. Então, os alunos que farão, por exemplo, aí o Enem, Clarice não só cai no Enem, e não devemos ler Clarice só por uma questão, obviamente, de abordagem de concurso, né? Porque, como eu disse, essa leitura me enriqueceu a um ponto de saber utilizar em uma questão no dia a dia, numa vivência minha, me lembrei das escolhas, né, da acessível, certo? Mas obviamente servirá como entendimento desse texto, né? Compreensão, porque uma abordagem dessa em qualquer concurso, você já tendo visto, já tendo ouvido, já tendo conhecimento, claro que vai lhe dar, né, mais respaldo, né, mais autoridade para poder interpretar, né? Clarice, quando ela compõe uma personagem, é uma maneira muito peculiar, de uma maneira muito peculiar, muito especial. Clarice, ela via muito a questão da introspecção, né, da personagem. Então, a composição dela era baseada não só em características físicas, porque ela também usa muitas características físicas, né, mas também ela fala do enredo, entende? Do social, da questão do cenário, por assim dizer, das pessoas que convivem com aquela personagem, né, como interferem na composição, na formação do próprio eu, que ela vai apresentar ali, né, da personagem. Então aqui na Sensível, veja, eu só estou falando o título anterior, é A Crise, né, que aborda traz esse livro. Desculpa, a garganta está um pouco cansada. O narrador aborda essa protagonista como alguém que estava sofrendo, apresenta logo, né, melhor dizendo, como alguém que sofria de uma crise enorme, diz assim, ó, uma crise de profunda sensibilidade. Então, a personagem, ela é descrita como alguém que está muito emotiva e se sensibiliza com tudo, certo? Ao escutar ouvir um tenor, né, como ela diz aqui, ela sentia uma piedade enorme por si mesma e pelos outros. Inclusive, ela diz, no Teatro Municipal, não podia olhar o rosto de um tenor enquanto este cantava alegre, virava para o lado o rosto magoado. Era insuportável, ela não suportava a glória efêmera do cantor. Então ela estava tão sensibilizada, não é, que tudo a fazia entrar assim num momento de, vamos dizer, de grandes emoções, né, num turbilhão de emoções. Daí chega o nosso cenário especial da crônica, né? Clarice, através desse narrador aqui, nos mostra que em certa situação, certo domingo, o que acontece? Ela, naquela sensibilidade que Clarice inclusive compõe, dizendo que ela sofria de sensibilidade como se passa por um sarampo, e todo mundo sabe que sarampo não é uma doença fácil, né? Então, ela sofria de sensibilidade como um sarampo, era uma coisa que estava impregnada nela, né? Algo que a fazia sofrer, né? Sofria de sensibilidade. E neste domingo em particular, nesse domingo, ela encontra uma maneira de sair de casa. O seu marido não estava em casa, né? Ela diz, inclusive começa a dizer que o marido viajava. Enquanto o marido viajava, em pleno domingo, ela saiu para procurar a bordadeira. Ela saiu para procurar a bordadeira porque ela queria uns pontos em cruz, ela queria um bordado em uns pontos, né, de cruz, certo? O que a gente espera realmente no domingo? A gente espera que a família esteja junta, que
as pessoas descansem. Domingo é um dia especial para a família, né? Mas ela sentia, o narrador diz que ela sentia que o marido a enganava. E ela achou essa desculpa para sair de casa, era mais uma desculpa para poder passear, né? Então ela sai de casa. Ao sair de casa e ir até a bordadeira, ela passa por uma rua bem, né, catastrófica, assim, difícil, a rua cheia de lama. No caminho tinha as crianças lá praticamente nuas, né? Existia fome, a pobreza era visível na composição do cenário. E quando ela chega à casa da bordadeira, ela ainda vê que o marido, né, estava com tuberculose, era um tuberculoso. A bordadeira precisava de dinheiro, os filhos, né, estavam lá, os bichinhos tudo, né, numa situação de miséria, realmente, de pobreza. E ela leva então as toalhas lá, apresenta para a bordadeira, mas a bordadeira se recusa a bordar. Sabe por quê? Porque ela não gostava de bordar ponto em cruz. Ela sabia, ela não gostava de bordar, de fazer esse tipo de bordado. E isso levanta muitas questões aqui para a nossa sensível, né? Porque a nossa sensível, então, ela era uma pessoa que você observa que ela tinha mais escolhas, possibilidades de escolhas do que aquela pobre bordadeira com o marido tuberculoso e os filhos, né, passando fome. Ela tinha mais escolhas. Mas diz que ela sempre saiu muito arrumada, ela sempre se orgulhava de ser imaculada, porque fala inclusive na composição belíssima do personagem de Clarice, né? Que ela estava incomodada porque estava suada por causa do sol, né, do amanhã. Então era uma pessoa que tinha certas regalias, certas oportunidades de escolha, mas estava ali, extremamente amargurada, extremamente sofrida, né? Porque não se dava então ao luxo de fazer escolhas. Enquanto a bordadeira, muito humilde, muito pobre, com o marido tísico, vale lembrar, diz que não quer bordar porque não gosta de bordar assim. Precisava do dinheiro, né? Porque logo a sensível pensou assim, não, ela precisa de dinheiro, né? E lembre-se que ela levou aquelas toalhas mesmo para sair de casa no domingo, né? Porque o marido não estava, aquela questão de poder estar traindo ela ou não. Ela arranjou uma maneira de sair, para ocupar a mente, né? Mas não era, veja, uma escolha. Domingo você vai escolher um bom passeio, né? Relaxar, se divertir. Mas ela foi levar a toalha para bordar, né? Uma questão, uma função de casa, uma questão como se fosse uma pseudo assim, necessidade, né? Mas a bordadeira que tinha escolhas, embora não tivesse a princípio, né? Assim, ao ver de outras pessoas, dos externos, como alguém que pudesse optar, a bordadeira diz, não quero bordar, não gosto de bordar, ponto em cruz, certo? E aí, a nossa personagem, ela tem um choque de realidade, porque ela ficou perplexa, inclusive é a própria palavra que o narrador diz, né? Que ela ficou perplexa com a liberdade da bordadeira. Aqui, ó o trechinho que eu vou ler para vocês. Ele diz assim: em casa, almoçou sozinha, deitou-se no quarto meio escurecido. Pelo menos uma vez não sentia nada. Não sentia no sentido de estar extremamente emotiva, né? Senão a perplexidade diante da liberdade de criação da bordadeira. No entanto, necessitada de dinheiro. Deitada talvez com um sentimento de espera. A liberdade? Então você vê aí que a partir desse momento, desse choque, né, a personagem ela passa a pensar que ela também tinha escolhas, que ela também poderia ser livre para fazer as escolhas dela, né? E isso fica aqui uma lição para a gente no âmbito, obviamente, pessoal, né? Porque a literatura ela tem esse poder de nos, assim, fazer refletir, né, sobre diversos aspectos da nossa vida, obviamente. Clarice, na composição de personagens, é impecável, né? Para os concurseiros, inclusive, é interessante observar a escolha linguística, né? A composição aqui, certo? A composição da personagem, né? Que é riquíssima, certo? As escolhas de palavras, que eu acho maravilhoso, porque aqui a gente observa que Clarice compôs essa personagem não só, né? Porque ela diz que ela estava com o cabelinho arrumado, ela não gostava de suar, né? Ela tinha esse cuidado tudinho, mas veja a caracterização, sarampo de sensibilidade. Veja a composição, ela sofria de sarampo de sensibilidade. Veja a figura de linguagem aí, né?
para falar, relacionar aquela sensibilidade dela, aquela pena que ela sentia dela mesma, né, como uma doença terrível como é o sarampo. Mas ela se apercebe que ela poderia escolher, ela poderia ser livre, né? Então, as escolhas maravilhosas de nossa autora, né, Clarice Lispector. E fica aí a dica também de leitura, certo, minha gente? Leiam esse texto, A Crise, essa crônica de Clarice, que é simplesmente sensacional. Um abraço, um ótimo dia.